Estudo Bíblico Atos 14. Verso 1, em Icônio. Paulo e Barnabé viajaram 128 quilômetros em direção a sudeste, de Antioquia da Pisídia para Icônio, uma antiga cidade frígia. Os gregos fizeram dela uma cidade-estado, e sob o governo de Augusto, ela tornou-se uma cidade da província da Galácia. Verso 2. Mas os judeus incrédulos. Aqui a experiência da oposição judia à fé gentia repetiu-se. A estratégia de envenenar a reputação dos evangelistas às vezes dá mais resultado que refutar sua mensagem. Incrédulos. Ambas, incredulidade e desobediência, cooperam na rejeição do evangelho. Verso 3. Sinais e prodígios. Enfrentando a oposição com ousadia, atos de poder divino confirmavam que Paulo e Barnabé falavam da parte de Deus. Foi da vontade de Deus que a pregação do Evangelho fosse acompanhada por sinais miraculosos para confirmar a veracidade do Evangelho. Marcos 16, 20. Semelhante confirmação da graça de Deus, com sinais e prodígios, não é menos necessária hoje à medida que enfrentamos os tempos difíceis dos últimos dias. 1 Timóteo 4, verso 1, 2 Timóteo 3, versos 1 a 13. Verso 4. Apóstolos. Tanto Paulo como Barnabé são chamados apóstolos. Como termo mais genérico, apóstolo era aplicado aos primeiros missionários cristãos enviados pela igreja para pregar a mensagem do Novo Testamento, versos 4 e 14. Apóstolo, num sentido especial, é aplicado somente àqueles que tinham recebido uma comissão direta de Cristo para implantar sua mensagem e revelação originais, Efésios 2, 20. Paulo era um apóstolo nesse sentido especial, 1 Coríntios 9, verso 1 e 15, verso 7. Verso 5, para os ultrajar e apedrejar. Apedrejamento era a maneira como os judeus executavam a pena de morte por blasfêmia religiosa, capítulo 7, versos 58 e 59. E como finalmente tiveram êxito em incitar um tumulto e instigar os governantes, Paulo e Barnabé tiveram de abandonar Icônio. Verso 6. Listra e Derbe. Essas duas cidades, junto com Icônio, pertenciam estritamente à província romana da Galácia, embora fizessem parte do subdistrito chamado Licaônia. De 37 a 72 d.C., Icônio esteve linguística e politicamente no lado frígio da fronteira. Verso 8. Listra, colônia romana a 30 quilômetros ao sudeste de Icônio, cidade de Timóteo. Capítulo 16, versos 1 e 2. Aleijado. Dentro do plano de Lucas, quer mostrar que Paulo não é em nada inferior a Pedro. 1. Encontros com os mágicos, capítulo 8, versos 18 a 24, com capítulo 13, versos 6 a 11. 2. Cura de aleijados, capítulo 3, versos 2 a 8, com 14, versos 8 a 10. 3. Curas por meio de lenços e sombra, capítulo 5, verso 15, com 19, verso 12. 4. Demônios expulsos, capítulo 5, verso 16, com 16, verso 18. 5. Ressuscitam mortos, capítulo 9, versos 36 e 37, com o 20, versos 9 a 12. E 6. Ambos escapam de prisões, capítulo 12, versos 3 a 11, e 16, versos 25 a 28. Verso 9. Vendo que tinha fé. O discernimento da fé do coxo por Paulo veio certamente através do Espírito Santo. Paulo passou então a encorajar a fé desse homem, ordenando que ele ficasse em pé. Versos 11 a 13. A estranha reação do povo de Listra em vista da cura
tinha raízes no folclore local. Segundo a tradição, os deuses Júpiter e Mercúrio visitaram Listra sem se darem a conhecer, pedindo alimento e hospedagem. Os que os acolheram foram abençoados, os demais foram castigados. Júpiter, Zeus, deus principal do panteão grego. Mercúrio, Hermes, o deus mensageiro e porta-voz dos deuses, filho de Júpiter. As pessoas de Listra poderiam ter tido isto em mente quando acolheram Barnabé e Paulo e se prepararam para sacrificar touros. Verso 14. Rasgando as suas vestes. Um gesto judeu demonstrando horror à blasfêmia. Marcos 4, 63. Versos 15 a 17. Como as pessoas de Listra eram pagãs e não conheciam o Antigo Testamento, Paulo ajustou sua mensagem para que se adequasse ao público. Em vez de proclamar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele apelou ao conhecimento universal e racional daquele que criou o mundo. Capítulo 17, versos 22 a 26, Jonas 1, verso 9. Paulo e Barnabé lembraram-lhes de que ele não se deixou a si mesmo sem testemunho. Verso 17a. Pois a chuva e a boa colheita eram manifestações da bondade divina. Posteriormente, Paulo escreveu que as evidências da natureza deixam as pessoas sem desculpas pela incredulidade. Romanos 1, verso 20. Verso 16. Permitiu que andassem nos seus próprios caminhos. Deus deixou de aplicar a justa punição dos pecados dos gentios por causa de sua ignorância. Capítulo 17, verso 30. Em Romanos 1, de 18 a 20, Deus abandona aos pagãos as suas práticas, porque desprezaram a luz oferecida. Verso 19. Apedrejaram a Paulo. Nos tempos do Novo Testamento, Deus nem sempre protegia seus servos dos sofrimentos. Essa verdade é imanente no Evangelho e é válida hoje também. O reino de Deus avança a um alto preço da parte dos servos do Senhor. Quando Paulo descreveu posteriormente os sofrimentos que suportara por amor a Cristo, referiu-se a essa ocasião dizendo: Uma vez fui apedrejado. Capítulo 9, verso 16, 2 Coríntios 11, 25 e Gálatas 6, 17. Ao escrever às igrejas da Galácia, declarou: Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6, verso 17, referindo-se provavelmente a este incidente. Ver também 2 Coríntios 11, 23. Verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos. O missionário deve cuidar da igreja nova até que amadureça. Verso 23. Em cada igreja. A organização seguiu o modelo das sinagogas. Os presbíteros, capítulo 20, verso 17, chamados bispos ou supervisores, em capítulo 20, verso 28, ou guias, em Hebreus 13, 17, lideraram as congregações que se reuniam em casas. Presidiam sobre o culto, a administração e a disciplina. Versos 24 e 25. Pisídia, a região do extremo sul da província da Galácia. Panfilha, uma pequena província entre a Galácia e o mar Mediterrâneo, da qual Perge era a capital e Atalia o principal porto. Na volta a Panfilha, os missionários evangelizaram o litoral. Versos 26 a 28. Agora, os apóstolos retornaram a Antioquia da Síria, de onde foram antes enviados para essa aventura missionária. É significativo que nenhum relatório fosse enviado a Jerusalém. A igreja de Antioquia se tornara independente da igreja-mãe e permaneceram não pouco tempo. Esta é uma das observações relativas ao tempo caracteristicamente indefinidos de Lucas. Provavelmente a viagem missionária na Galácia durasse quase um ano, e agora
os apóstolos ficaram em Antioquia outro ano.